Fala meninos, bom dia. Mais uma vez aqui, né? Dia de Salês Debate, mas tem a aula, né? Então vamos lá. Queridos, a gente estava falando aula passada sobre a questão da Idade Média, né? Como que funcionava o feudalismo, como que se fazia, né, o movimento feudal. Falamos sobre a questão dos impostos, de como que era a sociedade e tal. E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre uma das grandes forças do período medieval, que é a Igreja Católica, né? A Igreja Católica, mesmo após o fim do Império Romano, o cristianismo, o catolicismo continuou muito forte dentro da Europa, né? Mesmo com o fim desse império, que basicamente se sustentou, né, com ele, no final dele, tentava se sustentar com o catolicismo, ele continuou. Um grande exemplo é justamente o Reino Franco e o Império Carolíngio, né? O clero começou a ter uma relação extremamente política a partir de então. E digamos que o clero vai deixar de tomar um pouco da ideia do que ele era mesmo, certo? Se afastar um pouco mais dos ensinamentos de Cristo e vivendo uma vida de luxo e de ociosidade. Essa atitude vai provocar ao longo da história inúmeros protestos e atos de rebeldia contra ela. E dentro desse contexto, a gente vai ver que o cristianismo ele tem uma carga moral dentro da sociedade medieval e isso fica claramente perceptível quando a gente fala sobre o movimento das cruzadas, né? As cruzadas são um movimento organizado pela Igreja Católica, certo? Com auxílio de nobres para tentar reconquistar Jerusalém. Vamos tentar entender mais ou menos como que foi esse processo, né? Bom, desde o início da Idade Média, os cristãos tinham o hábito de peregrinar para cidades santas, sagradas para eles, né? Dentre elas, algumas cidades, as principais eram Roma, Santiago de Compostela, que até hoje tem esse caminho, né? E Jerusalém. Só que no século XI, mais precisamente no ano 1071, a Jerusalém foi tomada pelos turcos otomanos, né? E eles foram proibidos, os cristãos, de peregrinarem até Jerusalém. Então vai lá, sei lá, tá lá o Bruninho paga uma promessa, né, pro filho dele. E aí ele falava assim, ó, se meu filho se curar de tal doença, eu vou peregrinar até Jerusalém. Aí o filho dele se curou, Bruninho ia para Jerusalém, andando. Sei lá, digamos que a Ana, ela quer atingir uma graça. Eu quero conseguir que minha filha tenha filhos e que eu possa ter meus netos. Aí, para obter essa graça, ela fazia uma peregrinação até Jerusalém. Então, era um caminho muito comum para os cristãos, né? Quando em 1071 aquela cidade passou a ser dominada pelos turcos otomanos, os cristãos foram proibidos de entrar. E aí o Papa Urbano, da época, o Papa Urbano II, ele reagiu de maneira muito forte a essa atitude, né? E os turcos otomanos eram muçulmanos. Então começou uma briga muito grande, né, em relação a isso. Um dos discursos mais fortes do Papa Urbano tem no livro de vocês, na página 209. E aí tá lá, ó. Trata-se de um negócio de Deus. É preciso que sem demora vocês partam em socorro de seus irmãos do Oriente. Como a maior parte de vocês já sabe, os turcos invadiram aquela região. Por isso eu chamo e suplico. E não sou eu quem o chamo, mas sim o próprio Senhor, a socorrer os cristãos e a levar aquele povo para bem longe de nossas terras. A todos os que partirem e morrerem no caminho, em terra ou mar, os que perderem a vida, olha só, os que perderem a vida combatendo os pagãos, será concedida a remissão dos pecados,
que sejam doravante cavaleiros de Cristo, e os que não eram serão bandoleiros. Os não eram serão bandoleiros. Galera, na prática, o Papa está dizendo o seguinte: quem for para o Oriente matar turco-otomano, está livre dos pecados. E aí a gente volta para o que eu havia falado. O povo era extremamente cristão, extremamente religioso. Quando eu jogo essa ideia de que se quem for para lá está livre dos seus pecados e vai atingir o reino dos céus, mano, o europeu fica maluco. Ele vai, porque ele é extremamente católico. Ele acredita piamente nisso. E ele vai, sem o menor temor. E galera, por que Jerusalém foi dominada pelos turcos otomanos? Simples. Jerusalém não é uma cidade apenas importante para o católico, não, para o cristão. Jerusalém também é muito importante para o judeu e para o muçulmano. Por exemplo, por que para os judeus é importante? Principalmente por ter sido a capital do reino de Judá, sede do Templo de Jerusalém, onde está lá o Muro das Lamentações. Até o Trump foi lá uma vez. Para os católicos é uma coisa óbvia, né? Jesus padeceu e morreu em Jerusalém. Então, o Messias do cristão viveu a sua vida em Jerusalém, morreu lá. Então, não tem porquê, não tem explicação melhor do que dizer por que é tão sagrada para o cristão. E por que o muçulmano também é uma cidade importante? Porque para eles é uma cidade santa. Foi lá onde se encontra a mesquita que abriga o Domo da Rocha, né? O rochedo no qual Maomé teria alçado o voo aos céus montado em um animal alado. Portanto, é uma cidade importante para todos os grupos religiosos daquela região, né? Da região ali do Oriente Médio. Por isso, alvo de disputas. E aí, galera, o discurso do Papa deu certo? Demais. No ano seguinte já se fizeram as primeiras cruzadas. No total, galera, tiveram 4 cruzadas oficiais, teve 1 e 2 cruzadas não oficiais, né? Vou começar pelas cruzadas não oficiais. A primeira cruzada que teve foi o não oficial, não a primeira de todas, mas a não oficial, foi a cruzada das crianças. Qual era a lógica da cruzada das crianças, né? Os cristãos acreditavam que não podiam se confiar nos adultos e que somente as crianças puras e inocentes poderiam reconquistar Jerusalém. Bom, enfiaram 50 mil crianças em barcos e levaram para Jerusalém. Galera, o saldo trágico. Quem não morreu foram vendidas como escravas. Olha o pensamento da galera. Não, adulto não dá para criar, não dá para confiar, então nós vamos criar uma cruzada das crianças para a gente ir e tal, e vai dar bom. 50 mil crianças. As que não morreram, pois eram puras, né? As que não morreram acabaram sendo vendidas como escravas. A segunda cruzada não oficial é a cruzada dos mendigos. Por que cruzada dos mendigos? Porque as cruzadas geralmente eram expedições controladas, né, por nobres. E a cruzada dos mendigos não teve nenhum nobre, né? Portanto, foram desarmados, foram bem mal, né, para o confronto. Não preciso dizer que o confronto também foi trágico, né? Bom, por que insistiam nessas coisas? Simples, haviam objetivos, haviam interesses. A gente pode falar que as cruzadas despertavam 3 tipos de interesses, tá? Um interesse religioso, obviamente, um motivo religioso, um motivo econômico e outro motivo social. Vamos lá. Um motivo religioso. Obviamente, a igreja queria o controle dessa região, certo? Um motivo econômico e social. A igreja também esperava pacificar a Europa cristã.
haviam muitos nobres que lutavam entre eles, como eu falei, isso era muito constante, então era ideal parar com isso. Era necessário criar uma liga, né, entre esses nobres para que eles lutassem por algo em comum. Então, era necessário pacificar a Europa por conta disso. Os nobres europeus sem terra, porque isso acontecia demais, galera. Quem recebia o feudo era o primeiro. Quem recebia os direitos era o primeiro filho. Se o cara teve 5 filhos, do segundo até o quinto, eles estavam tudo lascado. Então, muitos deles tentavam fazer o quê? Pretendiam, no caso, obter terras ou então outras riquezas do Oriente. Muitos mercadores também se interessavam por isso, para aumentar o seu comércio com o Oriente e conseguir privilégios nas cidades conquistadas do Oriente, nas cidades conquistadas pelos cruzados. Os bens do Oriente sempre foram muito bem quistos pelos europeus, né? A seda chinesa, o papiro egípcio, então tudo isso valia muito, eles queriam tudo isso. E o grande motivo social estão para as pessoas comuns. As pessoas iam para as cruzadas com a ideia de obter a salvação divina, de obter o perdão, e com isso dando um sentido religioso para a sua existência. Então muita gente participava dessas cruzadas desse jeito, ó, a gente tem que ir porque isso é um chamado divino, e se eu for, o Papa já me falou que eu vou ter a salvação, tal, então vamos dar certo. E aí, galera, a gente vai ver que as cruzadas elas vão sair de vários locais, né? Da Europa, obviamente. E é legal da gente perceber isso. Elas juntavam gente de tudo que era jeito. Desde comerciante até nobre até gente pobre. Alguns iam a cavalo, né? E bem armados. A grande maioria ia a pé e desarmada. Bom, vamos lá. A primeira cruzada vai ser em 1096 e vai até 1099. Liderada por nobres vindos de várias partes da Europa, era composta basicamente por 50 mil homens das mais diferentes origens. Recebeu a ajuda dos bizantinos e conseguiu conquistar Jerusalém. Porém, os cruzados agiram com extrema violência, massacrando moradores de bairros judeus e muçulmanos. A segunda cruzada, porque em 1099 eles perdem novamente Jerusalém. Aí a segunda cruzada é em 1147 e vai até 1149. Foi liderado pelo rei da França e o imperador da região onde hoje é a Alemanha. Essa cruzada foi vencida pelos muçulmanos. A terceira cruzada, cara, essa cruzada também não conseguiu, no caso, a terceira cruzada, deixa eu falar aqui na data, 1189 e 1192. Não conseguiram vencer os muçulmanos também, que na época haviam reconquistado Jerusalém, mas obteve acordos com os muçulmanos, que voltou a permitir aos cristãos a realização de peregrinações a Jerusalém. Bom, a quarta cruzada é que é a pior de todas. Ela foi motivada principalmente pela cobiça, pela questão econômica e não pela fé. Quem começou a cruzada, a quarta cruzada, quem ajudou, né, vamos colocar assim, foram os comerciantes de Veneza, fornecendo navios, alimento e dinheiro. Em troca, exigiam que eles atacassem Constantinopla, só porque seus comerciantes eram concorrentes. E foi o que de fato aconteceu, né? Os mercadores italianos obtiveram várias ilhas do Mar Egeu e passaram a dominar parte do comércio pelo Mediterrâneo. Por isso, Gênova e Veneza, logo ao final da Idade Média, serão as duas grandes cidades que dominarão o comércio marítimo da Europa no período um pouco antes das grandes navegações, que vai, né, de 1204 até 1450, 1460. Beleza, queridos? Próxima aula, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os impactos da cruzada, tá? Quais foram as consequências dessas cruzadas. A gente vai falar um pouquinho sobre a crise do século XIV, tá bom? E aí a gente já vai começar
a falar sobre o fim de Idade Média, né? A como que isso vai acabar, tá bom? Queridos, um abraço, até mais e até daqui a pouco no Salês Debate, dependendo da turma, né? Ou daqui a pouco ou até depois. Um abraço, queridos. Tchau, tchau.